Ora, e com esta aula venho mostrar que o meu canal também contará com aulas de Geografia. Pois é, devia chamar-se Histórias de Geografia mega fáceis, mas pronto. Nesta primeira aula daremos início à matéria do 8º ano, o estudo demográfico. No ponto número 1 daremos início ao estudo da demografia, bem como dos indicadores demográficos. Nos seguintes pontos vamos falar então dos principais desses indicadores demográficos, tais como a natalidade, a fecundidade, a mortalidade infantil, a esperança média de vida e o crescimento natural. Ao contrário da história, lembro que a geografia é sobretudo feita de mapas e de gráficos, portanto não se esqueçam de pôr o vídeo em pausa sempre que um destes apareceres. A história também é feita de mapas, mas aqui eles são muito mais importantes. Portanto não se esqueçam de pôr o vídeo em pausa, de forma a melhor os interpretarem. A mesma coisa devem fazer quando aparecem aqueles quadros a dizer em resumo. Vocês põem o vídeo em pausa, estudam melhor aquilo e, se possível for, copiem para um caderno, é a melhor forma de estudar. Mas pronto, subscrevam lá então este canal, que muito tem feito para vos ajudar. Já está? Portanto, agora vamos iniciar a nossa aula. A palavra demografia provém da junção de duas palavras gregas, demos, que significa povo ou população, e grafia, que significa escrita, neste caso contagem ou estudo. A demografia é, portanto, uma ciência auxiliar da geografia humana que tem por objetivo estudar as populações, quer mundial, quer nacionais ou locais, sobretudo através dos fatores de crescimento ou decréscimo, bem como os meios que a tal proporcionam. Mas como saber quanta população existe em determinado lugar? Essa é a questão fulcral da demografia. Existem vários meios, como simples estimativas, assentos de nascimento, registro de batismos para épocas mais antigas ou atestados de óbito. Podem até ser utilizados certificados de mudança de residência fiscal para estudar os saldos migratórios. Todavia, os documentos mais importantes para este fim são os censos ou recenseamentos, contagens periódicas da população, dividindo-a por sexos e faixas etárias, que atestam quanta população existe em determinado momento e lugar. Em Portugal, estes são geralmente realizados de 10 em 10 anos, tendo o último ocorrido em 2011, estando o próximo agendado para 2021. Em Angola, a situação é bem diferente, tendo o último censo sido realizado em 2014, sendo também o primeiro desde a independência do país. Atualmente, em 2017, a população mundial é estimada em 7 mil milhões de habitantes, ou 7 bilhões, apresentando um rápido crescimento que poderá afetar a sustentabilidade do planeta num tempo bastante curto. Contudo, nem sempre foi assim. Ao longo da história humana, demarcam-se três principais ritmos de crescimento populacional: o regime demográfico primitivo, a revolução demográfica e a explosão demográfica. O primeiro surgiu com o início da humanidade e manteve-se com fracas mudanças ao longo de milénios, vindo apenas a terminar com as mudanças da Revolução Industrial pelos meados do século XVIII. Nesta longa época, era frequente as famílias reproduzirem-se a um grande ritmo, formando extensa prole, ou seja, uma natalidade bastante elevada, a que se sobrepunha uma mortalidade igualmente elevada provocada por frequentes acidentes, guerras, epidemias, uma alimentação deficitária com vários períodos de fome, dificuldades no acesso à medicina ou simplesmente doenças, atualmente tratáveis, mas que a medicina da época não oferecia respostas. Era possível morrer de uma simples constipação, como aliás ainda o é em bastantes países em vias de desenvolvimento, que o diga quem conhece Angola. Na história medieval e moderna, houve mesmo períodos em que a mortalidade superou a natalidade, os casos dos séculos XIV e XVII. Diz-se, portanto, que o crescimento natural desta época, a relação entre a natalidade e a mortalidade, era muito reduzido. Pelos meados do século XVIII, os países europeus, e mais tarde também alguns outros como o Japão ou os Estados Unidos, assistiram a uma enorme mudança tecnológica sem precedentes, a Revolução Industrial, que proporcionou todo um conjunto de melhorias no bem-estar das populações. Desde o acesso à instrução, passando pelo decréscimo do custo de vida proporcionado pela maior produção de alimentos e acabando no surgimento das primeiras políticas sociais. Tudo isto terá tido fortes impactos na demografia. A natalidade irá continuar alta, todavia a mortalidade reduzir-se-á, levando a um crescimento natural elevado destes países e consequentemente da população mundial. Outras revoluções, como a dos transportes ou da medicina, que foi desenvolvendo curas para a maioria das doenças ao longo dos séculos XIX e XX, aliado ao clima de paz e cooperação internacional que sucedeu a Segunda Guerra Mundial e à emergência de todo um novo grupo de países que se libertaram do colonialismo, podendo vir a ter acesso a muitas destas novidades, contribuiu para o início da terceira etapa demográfica, surgida em meados do século XX, a explosão demográfica. De facto, o grande desenvolvimento científico, operado no final da Segunda Guerra Mundial, afetou todos os países do mundo ao reduzir as suas taxas de mortalidade. Todavia, enquanto nos países desenvolvidos se iam tornando populares os meios contraceptivos e o planeamento familiar, nos novos países em vias de desenvolvimento, a redução da taxa de mortalidade veio coabitar com práticas milenares pró-natalistas, contribuindo para um crescimento natural elevado, digno de uma explosão demográfica. Façamos uso dos dados relativos à Angola para ilustrar este facto. Em 1950, a população angolana era estimada em 4 milhões de habitantes. Em 2014, ano dos últimos censos, ela encontra-se com 25.780.000 habitantes. Não é um caso isolado, pois de um modo geral todos os países em vias de desenvolvimento apresentam níveis de crescimento semelhantes.
Para compreendermos melhor tudo isto, devemos conhecer melhor todos os indicadores demográficos. Ora, os indicadores demográficos são, portanto, a natalidade e a mortalidade, a partir dos quais calculam um terceiro, o crescimento natural. Existem também outros fatores, como a fecundidade, a mortalidade infantil, a esperança média de vida e, para estudos de populações locais ou nacionais, dever-se-á igualmente considerar a imigração e a emigração, a partir dos quais poderá calcular mais um outro, o saldo migratório. Por fim, teremos ainda o crescimento efetivo, que é o crescimento real das populações locais e nacionais. No caso da população mundial, este é sempre igual ao crescimento natural. Ao longo dos próximos capítulos, iremos falar melhor sobre cada um deles. A natalidade é o número total de nascimentos vivos, nados vivos, pois crianças que nascem sem vida não contam para os nascimentos, num lugar, geralmente um país, durante um espaço de tempo, geralmente um ano. Se queremos saber a natalidade em Portugal deste ano, deveremos apenas procurar os registros acerca do número de bebés que nasceram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. É, portanto, um número absoluto que nos dirá muito pouco se não considerarmos as características do país. Tomemos o exemplo de dois países. O de Portugal, com 10.562.178 habitantes, de acordo com os censos de 2011, e o da China, com 1.200.000.000 de habitantes. Se nos focássemos unicamente no número de nascimentos, a comparação entre os dois seria impossível e desprovida de sentido. Numa população consideravelmente maior, irá certamente existir um maior número de nascimentos. Então, como resolver o problema? Encontrar um número relativo que possa ser comparável, ou seja, uma amostra para o caso de 1.000 habitantes. Falamos então de uma taxa de natalidade. A taxa de natalidade calcula-se da seguinte forma. Divide-se o número de nascimentos do ano pelo total de população do mesmo ano. Finalmente, multiplica-se por 1.000. Por exemplo, em 2011 nasceram 96.856 bebés em Portugal. A população portuguesa desse ano é, como já tínhamos visto, de 10.562.178 habitantes. Procedendo à equação, poderemos concluir que a taxa de natalidade neste ano foi de 9,17 por 1.000, ou seja, por cada 1.000 habitantes portugueses, em 2011, nasceram cerca de outros 9. Temos, portanto, um dado relativo passível de ser comparado com o de outros países. Vamos compará-lo com o de Angola, que se insere no grupo de países em vias de desenvolvimento. Não temos dados fiáveis da população angolana para 2011 e vamos, portanto, utilizar o ano de 2014. Em 2014 nasceram cerca de 1.160.000 crianças em Angola, numa população de 25.789.024 indivíduos, ou seja, nasceram 45 crianças por cada 1.000 habitantes angolanos existentes. Logo, nasceram 5 vezes mais bebés por cada 1.000 habitantes angolanos do que pelo mesmo número de 1.000 habitantes portugueses. As taxas de natalidade são geralmente mais elevadas nos países em vias de desenvolvimento. Para isso, contribuem vários fatores. O desconhecimento do planeamento familiar, o analfabetismo das populações, leva-as a desconhecer estes métodos, a não refletir sobre estas questões ou a não encarar grandes planeamentos futuros. A não utilização de métodos contraceptivos. Curiosamente, a minha experiência em Angola permitiu-me observar a dificuldade no acesso a estes métodos, sendo por vezes caros ou difíceis de encontrar. Sobretudo no caso da pílula, existe uma grande desconfiança pela parte das mulheres relativamente ao seu uso, onde acresce ainda a sua equiparação à feitiçaria. Não estou a brincar. A tudo isto, acresce ainda as dificuldades no acesso ao aconselhamento médico competente, onde por outro lado é sobrevalorizada a palavra de feiticeiros, os famosos quibandas ou quibandeiros de Angola, bem como líderes religiosos, que na generalidade dos casos defendem mensagens pró-natalistas. Subentenda-se que tudo isto são particularidades de Angola, mas que na generalidade se encontram, em maior ou menor grau, na grande maioria dos países subdesenvolvidos, sobretudo em África. O casamento precoce, ou as relações sexuais precoces. É frequente as mulheres destes países iniciarem-se muito cedo nas relações sexuais, muitas vezes a partir dos 14 anos. Nas antigas colónias portuguesas, ficou infamemente famoso o nome de catorzinhas, raparigas de 14 anos que serviam de objeto de companhia a homens mais velhos. Era uma prática aceite e até mesmo encorajada pelos membros da aldeia. Ainda hoje os casamentos, ou a iniciação sexual da maioria das mulheres, ocorre entre os 14 e os 18 anos, quando não mais cedo, resultando muitas vezes em gravidezes precoces. Além do mais, o papel da mulher em sociedade limita-se ao de esposa e mãe. Filhos como prestígio social e fonte de rendimento.
Em países como estes, a sobrevivência é uma luta diária, onde um dia sem trabalho pode significar nada para comer no dia seguinte. Os filhos, quando bebés, são fáceis de sustentar, e 4 ou 5 anos depois constituem, além do mais, um par de braços suplementar para ajudar nas tarefas domésticas, na lavra ou em qualquer outro tipo de negócio familiar. São, portanto, um bom negócio para quem vive nestas características. Quando os pais atingem a velhice, caberá o dever aos filhos de os sustentar. Mesmo entre famílias com um bom nível de vida, que não necessita diretamente desta força de trabalho, a existência de muitos filhos continua a ser um prestígio social através de crenças retrógradas associadas à masculinidade do pai e à fertilidade da mãe. Sendo-se rico, a capacidade de sustentar muitos filhos é também uma forma de ostentação de riqueza. O baixo nível cultural e o analfabetismo não existem, na maioria destes países, redes de escolas eficazes para educar a maioria da sua população. Em muitos casos, os próprios professores têm um baixo nível de qualificação. Nas minhas deambulações por África, cruzei-me com vários indivíduos analfabetos a desempenhar a função de professor. As crenças religiosas. De um modo geral, as religiões foram criadas num período da história da humanidade, onde elevadas taxas de reprodução poderiam ou não significar a sobrevivência da aldeia, tribo ou reino, uma vez que a maioria dos indivíduos morriam muito jovens, e quase todas elas defendem práticas pró-natalistas. O fervorismo religioso, patente na maioria das populações destes países, é também um fator de encorajamento à natalidade elevada. A existência de uma mentalidade natalista. Ainda é frequente nestes países uma elevada mortalidade, sobretudo de crianças. Em Angola, é prática cotidiana a existência de óbitos de crianças com 3, 4, 5 anos, o que predispõe os pais a compensarem essas perdas através de gravidezes frequentes. Por outro lado, nos países desenvolvidos, onde se insere Portugal, a natalidade tem vindo a apresentar níveis cada vez mais baixos desde o século XIX. Estes são alguns meios que têm contribuído para isso. O desenvolvimento do planeamento familiar. As crianças dos países desenvolvidos não intervêm na economia doméstica, são antes, por outro lado, uma fonte de despesas. A vulgarização dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. A educação das pessoas e a facilidade de aquisição destes meios faz com que o nascimento de um filho não seja inteiramente produto do acaso, mas sim algo planeado. A entrada da mulher no mundo do trabalho. O papel da mulher passiva, como boa esposa e boa mãe, tem vindo a desaparecer. Deu-se a entrada num mundo de igualdade e oportunidades, onde homens e mulheres competem pelas mesmas tarefas. A mulher já não dispõe de tempo para cuidar permanentemente dos filhos, tarefa que é relegada para terceiros, a troca de custos monetários. Encargos e responsabilidades de cada filho. Uma criança europeia, por exemplo, deve frequentar a escola, alimentar-se condignamente, vestir-se e ter acesso permanente à saúde, entre outras coisas. Tudo isto representa custos na economia familiar, o que levará os casais a terem menos filhos. A falta de habitação. Num país em vias de desenvolvimento, é possível uma grande família inteira habitar numa cubata ou, quando em meios urbanos, numa casa pequena com não mais de uma divisão. Todavia, isso não acontece nos países desenvolvidos, onde a comodidade é muito valorizada. Isso levará, inerentemente, a uma falta de espaço ou a rendas superiores. Baixa taxa de nupcialidade e aumento da idade média do casamento. Enquanto nos países subdesenvolvidos o indivíduo ficar solteiro é uma prática pouco aceita socialmente, nos países desenvolvidos como Portugal, há inclusivamente muita gente que toma esse caminho como opção, desembocando muitas vezes na não existência de filhos. As pessoas dos países desenvolvidos têm igualmente objetivos sociais, como por exemplo terminar um curso ou conseguir um bom emprego, relegando os casamentos ou as uniões de facto para segundo plano, para idades mais tardias, só vindo mais tarde a constituir família. Esta redução da taxa de natalidade nos países desenvolvidos acarretará outro tipo de problemas, como veremos adiante. Vejamos então os seguintes gráficos relativos a Portugal. A fecundidade é outro indicador que caminha muito próximo da natalidade. Este procura calcular o número de nascimentos sobre o total de mulheres em idade fértil, considerando-se por definição as mulheres entre os 15 e os 49 anos, com o objetivo de apurar quantos filhos tem em média cada mulher. Para calcular a taxa, volta-se a multiplicar por 1000 para encontrar uma amostra exemplificativa para 1000 mulheres. À semelhança da taxa de natalidade, a taxa de fecundidade é igualmente mais alta nos países subdesenvolvidos da África, América Latina e alguns países do sul da Ásia, como a região arábica, a Índia e a Indonésia, sendo mais baixa na Europa, América do Norte, no Norte Asiático e na Oceania. Como é sabido, os homens não têm filhos, cabendo à mulher o papel de renovação das gerações. Fala-se, portanto, no índice de renovação de gerações, ou seja, a capacidade de uma população se regenerar com base no número médio de nascimentos por mulher. Para que tal aconteça, deverá existir uma média de 2 filhos por mulher para que as populações se mantenham com os mesmos números. Um filho para repor o pai, outro para repor a mãe. Para que haja aumento populacional, este número deverá ser de 2,1 filhos por mulher. É claro que estamos a falar de uma média. Em 2011, o índice de fecundidade português era de 1,3 filhos por mulher. Ou seja, a população portuguesa está a perder gente. Em 2014, em Angola, o índice de fecundidade era de 6,1 filhos por mulher. Uma população a crescer a um ritmo exponencial, como já tínhamos visto.
Mas para percebermos o crescimento natural de uma população, não basta saber quantos nascem, é preciso igualmente saber quantos morrem em média por ano. Analisaremos tudo isso no capítulo seguinte. Contrariamente à natalidade, a mortalidade é o total de óbitos ocorridos no lugar, geralmente um país, e num determinado espaço de tempo, geralmente um ano. A fim de converter este número num indicador relativo, é igualmente multiplicado por 1000, falando-se então de uma taxa de mortalidade. No mesmo ano de 2011, morreram 102.848 pessoas em Portugal, sobre a mesma população de 10.562.178 pessoas, o que nos leva para uma taxa de 9,7 por 1000, ou seja, morreram cerca de 10 pessoas por cada 1000 indivíduos existentes. Em Angola, no ano de 2014, morreram cerca de 300.958 indivíduos numa população de 25.789.024 habitantes, o que nos dá uma taxa de mortalidade de 11,7 por 1000. É um número baixo que pode ser atribuído ao facto de uma população jovem. Todavia, para o mesmo ano de 2011, as estimativas não oficiais apontam para uma taxa de mortalidade de 23,7 por 1000, um número um tanto mais elevado. Como podemos calcular, a taxa de mortalidade é inferior nos países desenvolvidos da América do Norte, Europa e Oceania, sendo a África subsaariana, onde se encontra Angola, o local do globo onde esta se encontra mais elevada. Apesar de tudo, a taxa de mortalidade tem vindo a reduzir nos últimos séculos, sendo a sua redução, como vimos, a grande causa da revolução demográfica e da explosão demográfica. Entre as causas que permitiram a sua redução, sobretudo nos países desenvolvidos, encontram-se as seguintes: melhorias na alimentação. A industrialização da agricultura permitiu, de um modo geral, baixar o custo dos produtos agrícolas e pecuários, tornando-os mais acessíveis às populações que passaram a andar mais nutridas. Os progressos na medicina, que vêm encontrar a cura para a maioria das doenças, tornando-as pouco mortíferas. A melhoria das condições de higiene, no mundo moderno dos países desenvolvidos, é habitual as pessoas poderem cuidar da sua higiene pessoal diariamente, reduzindo os riscos de infecções. Também as modernas habitações conferem espaço necessário para um modo de vida saudável, longe da promiscuidade de tempos mais remotos, onde as famílias se amontoavam. Novos meios, como inseticidas, raticidas, etc., permitem que estes novos lares não sejam tão frequentemente invadidos por animais pestilentos, tais como ratos, cobras, baratas, etc. A subida do nível de vida. Em tempos mais remotos, e ainda em alguns países subdesenvolvidos, a sobrevivência proporcionada pela alimentação era o principal objetivo das populações e para onde eram canalizadas a maioria das suas forças e recursos. A grande descida do preço da alimentação, bem como a subida dos salários, veio permitir que as populações possam dedicar mais tempo e dinheiro a outros meios e atividades que lhes trazem conforto. Como é sabido, estas melhorias ainda não se encontram ao acesso de toda a gente, sobretudo dos países em vias de desenvolvimento. Todavia, foi sobretudo no século XX que surgiram os órgãos de ajuda internacional predispostos a intervir nestas situações. Estas relações de cooperação predispõem-se, sobretudo, a intervir nas seguintes áreas: melhoria da alimentação, quer pelo envio de alimentos aos países mais necessitados, quer igualmente pelos estímulos das suas capacidades técnicas, sobretudo na agricultura. Melhoria das condições de higiene, quer tornando as fontes de água mais acessíveis às populações, quer por uma sensibilização diante das mesmas. Desenvolvimento de serviços de saúde, geralmente através de campanhas de vacinação promovidas por organismos tais como a Unicef ou a Cruz Vermelha, sobretudo contra doenças infectocontagiosas, tais como a malária ou a cólera, que continuam a ceifar grande número de vidas neste tipo de países. Apesar de todos os esforços, a subnutrição, a proliferação de doenças como a SIDA ou certos conflitos sociais vão mantendo altas as taxas de mortalidade destes países. A baixa mortalidade nos países desenvolvidos e a alta mortalidade nos países em desenvolvimento vão contribuir para diferentes tipos de população. Uma população envelhecida, no primeiro caso, e uma população jovem no segundo. Quer uma, quer outra, apresentam vantagens e desvantagens, como veremos mais à frente.
Dentro da mortalidade, é igualmente importante estudar a mortalidade infantil, ou seja, o número de bebés que morreram antes de completar um ano de vida. Calcula-se da seguinte maneira: divide-se o total de óbitos de bebés com menos de um ano de vida pelo total de nascimentos vivos. Finalmente, multiplica-se por 1000. Em 2011, em Portugal morreram 302 bebés com menos de um ano de vida, sob o total de 96.856 nascimentos vivos. Podemos calcular que a sua taxa de mortalidade infantil foi de 3,1 por 1000. Angola encontra aqui uma particularidade infeliz, pois em 2015 foi considerado o país com a maior taxa de mortalidade infantil do mundo, superando mesmo todos os seus irmãos africanos. Nesse ano, morreram cerca de 150 bebés por cada 1000 nascidos vivos. Números assombrosos, como se prevê. Entre as causas que levam a esse facto, destaca-se a falta de assistência médica, a má qualidade alimentar, pirão ao fungo, uma papa obtida a partir de milho ou mandioca, junto com alguns farpelos de peixe seco, é quase a única alimentação que o angolano pobre conhece ao longo da vida, desde o berço até à cova. E a falta de higiene, aliadas às fracas defesas de uma criança recém-nascida, levam, a miúdos vezes, à sua morte. Nos países desenvolvidos, esta diminuição da taxa de mortalidade infantil resulta, contrariamente, de fatores como uma boa alimentação, uma boa higiene, o desenvolvimento da medicina preventiva, a criança é a miúdo vista pelo médico a fim de prever problemas futuros, o alargamento das campanhas de vacinação e a assistência da mãe durante a gravidez e o parto. Temos, portanto, todos os indicadores que influenciam o crescimento natural de uma população, a natalidade e a mortalidade. No próximo capítulo, iremos então estudar a forma como este terceiro se calcula. Antes de calcularmos o crescimento natural, vamos aprender a calcular ainda um outro indicador demográfico, a esperança média de vida. A esperança média de vida é o número médio de anos que as pessoas de uma determinada população têm esperança de viver. Esta é influenciada sobretudo pelas condições sociais que determinado país oferece aos seus cidadãos, ou seja, as mesmas questões sobre a alimentação, a habitação e a segurança que havíamos visto para os restantes indicadores ao longo desta aula. A esperança média de vida é geralmente calculada ao ano e, de um modo geral, dividida por sexos. Tendencialmente, as mulheres apresentam uma esperança média de vida mais alta que a dos homens. Como se prevê, a esperança média de vida é mais elevada nos países desenvolvidos da Europa, América do Norte e Oceania, sendo mais baixa nos países em desenvolvimento, com grande destaque para a África subsaariana, onde se encontra Angola. Em 2014, a esperança média de vida em Portugal rondava os 81 anos. Ou seja, neste ano os portugueses tinham probabilidade de viver até aos 81 anos. Em Angola, pelo contrário, a esperança média de vida rondava no mesmo ano os 52 anos. É muito fácil calcular a esperança média de vida. Basta fazer a média das idades das pessoas que morreram nesse ano. Gostaria aqui de introduzir os resultados de um estudo realizado há uns anos por mim, que nos permitirá observar a evolução da esperança média de vida numa localidade rural do território português, o Tramagal, no concelho de Abrantes e no distrito de Santarém. Entre 1860 e 1879 foram registadas nesta localidade 273 óbitos, dos quais 104, ou seja, quase metade, pertenciam a crianças com menos de 10 anos. 68 pertenciam a pessoas com menos de 50 anos e apenas 20 pessoas com idades entre os 80 e os 90 anos. Nesta década, ninguém morreu com mais de 90 anos. Feitas as contas, a esperança média de vida rondava, nesta localidade, os 33 anos ao longo desta década. Quase um século depois, no mesmo espaço, entre 1960 e 1969, morreram muito menos crianças e a esmagadora maioria da população morria entre os 80 e os 90 anos. Apesar de tudo, ainda poucos ultrapassavam a barreira dos 90. A esperança média de vida da população desta época, nesta aldeia, rondava os 65 anos, ou seja, o dobro do período anterior 100 anos antes. Creio que através deste pequeno exemplo poderemos perceber um pouco desta evolução. O crescimento natural é o crescimento de uma população com base nos seus indicadores demográficos naturais, isto é, a natalidade e a mortalidade. Calcula-se da seguinte maneira: subtrai-se o valor da mortalidade ao valor da natalidade. De um modo geral, o crescimento natural é um valor positivo, pois, por regra, há mais nascimentos do que óbitos. Todavia, a existência de uma guerra, um grande período de fome ou uma grande epidemia como a peste negra poderão resultar em um grande número de óbitos e, consequentemente, num crescimento natural negativo. O envelhecimento das populações dos países desenvolvidos, aliado a taxas de natalidade reduzidas, poderá igualmente resultar em crescimentos demográficos negativos. Neste caso, estamos perante populações que se encontram a diminuir, a perder habitantes.
é o que acontece a Portugal neste momento. Tínhamos visto nos capítulos anteriores que a natalidade de Portugal em 2011 foi de 9,17 por mil, enquanto a mortalidade foi de 9,7 por mil, o que nos leva para um crescimento natural de menos 0,53 por mil. Ou seja, ao longo de 2011, por cada 1000 pessoas, Portugal perdeu meia pessoa. Isto em números relativos, claro. Vimos também que em 2014, Angola apresentou uma taxa de natalidade de 45 por mil e uma taxa de mortalidade de 11,7 por mil, o que leva para um crescimento natural de 33,3 por mil. Em cada 1000 habitantes, Angola ganhou outros 33 ao longo de 2014. O crescimento natural tende a ser mais elevado nos países em vias de desenvolvimento, com elevadas taxas de natalidade, com destaque para a África subsaariana, sendo mais baixo nos países desenvolvidos. Abordaremos melhor este assunto na aula seguinte. E não sendo ainda uma realidade, as migrações espaciais, o crescimento natural da população mundial é também o crescimento efetivo ou real. Todavia, isso não acontece para as populações nacionais, onde as pessoas se deslocam de uns países para os outros. Falaremos melhor sobre este tópico ao abordarmos as migrações numa das futuras aulas. Ora, chegamos ao fim da aula, aqui está de novo o nosso sumário. Penso que é a altura de subscreverem o canal. Se já o fizeram, até à próxima.